Sejam bem-vindas! Oi, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bem. A gente tá muito feliz porque a gente tá com uma pessoa nova aqui. A gente tá muito ansiosa pra conhecer. Essa é a Salônica. Ela é mãe, casada, formada em teologia, psicologia. Eu sou aluna de psicologia. E ela é pastora da Igreja Cultura da Graça, né? Isso. E a gente vai conhecer um pouco do testemunho dela, do propósito dela, que é ativar mulheres, né? Levantar mulheres. E é isso, a gente tá ansiosa pra te conhecer, seu testemunho, e aqui você é livre pra contar o que você quiser. Muito obrigada. Começa comigo? Sim? Bom, o que eu posso falar de mim? Primeira coisa, eu sou baiana. Então, eu sou baiana. Meu pai me ensinou para falar 3 coisas. Você tem que ter orgulho de ser cristã, de ser negra e de ser baiana. E olha que engraçado, eu tinha 5 anos e eu lembro dessas coisas. Toda vez que eu vou me apresentar, eu falo, eu sou baiana. Tenho orgulho, sabe assim? Então, assim, eu vim para São Paulo com 14 anos e depois, com 24, para Marília. Então, hoje eu já me considero marilhense, né? Já estou aqui há 18 anos, né? E, bom, meninas, acho melhor vocês me perguntarem as coisas e eu vou falando, porque, olha, minha vida é uma novela, uma série. Sabe aquelas séries que não acabam, que você quer acabar e não acaba? Então, pode ir perguntando que eu vou respondendo vocês. Eu pensei a gente fazer assim, então, só pra gente conhecer um pouco você. Você nasceu no lar cristão? Nasci em um lar cristão. Ah, sim. Graças a Deus. Privilégio. Privilégio. Então, desde pequenininha, seu pai já foi, sua mãe já foi forjando você no caráter cristão. Exato. A minha família, né, é uma família cristã, sabe? Primos, avós. Então, a gente vem de uma família tanto paterna quanto materna cristã, de músicos, pastores. Então, eu tenho essa bênção, né, de pertencer a uma família que de geração em geração vai renovando. Músicos, cantores, pastores, missionários. Então, na minha família sempre foi muito comum isso, né? Ao ponto de quando eu brincava de culto. Então, assim, a pessoa já não era normal desde que brincava de culto, fazia as pessoas cair em nome de Jesus, e se não caísse, os meus irmãos tinham que simular batismo do Espírito Santo, expulsão de demônios, nesse nível, tá? E eu brincava disso, eu amava. E eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser cantora e missionária. Porque na época, eu nunca tinha ouvido falar de pastora, né? Então eu falava, eu quero ser cantora e missionária. Então assim, a influência da minha família é muito forte. Porque era algo normal dentro da nossa casa, né? Essas conversas sobre Jesus, sobre ministério, né? Então eu carrego isso da minha casa mesmo, da minha família. Nossa, e você canta também, né? Sim, na verdade, assim, eu sempre cantei, passei bastante tempo pastoreando o Ministério de Música também, né? Mas chegou um tempo da minha vida que eu tive que optar, porque assim, a música requer muito, né? E a gente tinha aqui na cidade um coral, né, que eu cuidava, então pedia muito de mim, então eu tive que fazer uma escolha entre pastorear, deixar o meu tempo mais para pastorear, para pregação. E aí eu, graças a Deus, tem bastante gente que foi me sucedendo, muito bons, melhores que eu. Falei, minha filha, o que eu vou fazer aqui, entendeu? Então hoje a música para mim é só assim, de vez em quando, sabe? Quando dá, quando não tem ninguém, aí eu tapo o buraco hoje. Entendi. E a gente... você falou que o seu propósito é ativar mulheres com o seu propósito. Sim. Como você entendeu que o seu chamado era instruir mulheres? Tá. Então, peraí. Eu sempre estive dentro do louvor, né? Então, desde criancinha, eu sempre estive no louvor e liderando. É uma característica, acho que um pouco minha, pessoal, assim, liderança. Então, isso foi crescendo durante o tempo, né? Então, assim, eu me lembro com 14 anos, com 12 anos eu já era ministra de louvor. Então, assim, eu sempre estive em cargos de liderança. Eu fui consagrada diaconisa com 16 anos. Nossa. Então, eu já era diaconisa. Tudo muito precoce, né? Tudo muito precoce. Então, eu fazia evangelismo, foi tudo muito cedo, né? Mas, para mim, o Ministério da Música era o mais importante.
Então, sempre foi para mim o mais importante. Aí eu fui para o seminário, com 18 anos. E aí, chegando lá no seminário teológico, eu fiz o seminário interno, né? Então, assim, a gente morava lá. Então, quando eu fui para lá, eu tinha mais uma intenção no meu coração. Eu queria ser missionária na África. Era meu sonho. Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei uma africana. Aí a África veio até mim. Eu fiquei assim, eu vou ou eu fico? Deus seja louvado, né? Você viu? Nem precisou ir. Veio. Aí eu conheci o meu esposo lá. Aí a gente se casou depois de 4 anos, né? E aí eu comecei a me inclinar muito para a pregação da palavra. Mas até então, como eu era muito jovem, então assim, nem pensava em mulheres, o que é isso, sabe? Nem sou ainda, tipo, nem me considerava uma mulher, assim. Então eu sempre via cultos de mulheres, mas eu não via as mulheres como um ministério, entendeu? Então assim, era algo bem longe de mim, né? Depois que a gente casou, depois de 1 ano, a gente veio para Marília, pastorear em Marília. E aí também comecei com louvor, com o Ministério de Jovens, depois eu fui para o louvor, depois, só que não deixei nada, tá? Aí foi jovens e louvor, depois jovens, louvor, intercessão, jovens, louvor, intercessão, libertação, Ministério de cura, jovens, louvor, intercessão, libertação. E aí que eu encontrei o Ministério de Mulheres, porque foi uma época que na igreja que a gente pastoreava, a líder parou, né, foi cuidar de outras coisas, deixou o ministério. E as coisas na minha vida são muito... Parece que não há um... Parece, né? Claro que a nossa vida sempre a gente está se preparando. Mas sabe quando ninguém para falar assim, então você vai ser tal coisa, tá? Uhum. Aí você se prepara, pega informação. Não, é assim. Bora. Entendeu? Para ontem, as coisas na minha vida é bem assim. E foi assim, eu estava num salão de cabeleireiro e uma menina foi e falou para mim, você sabia que esse ano a gente não vai ter nada no Dia das Mulheres? Eu falei, verdade, né? A gente está sem líder. E há algum tempo, algumas pessoas falavam para mim, como eu saio bastante para pregar, então sempre me chamavam em culto de mulheres. Uhum. Então uma menina falou, nossa, você fica pregando no culto de mulheres das outras igrejas, que as minhas ovelhas, elas são assim, viu? Elas são meio ciumentas assim, sabe? Você fica pregando no Ministério de Mulheres de um monte de igreja, você não vai pregar aqui? Eu falei, não, mas aqui já tem uma liderança e ela já tem um cronograma, eu já faço tanta coisa, misericórdia, eu nem quero, né? E aí, quando essa menina saiu, a moça do salão falou isso pra mim. Não vai ter nada no Dia das Mulheres? Eu falei, nossa, verdade, né? A gente poderia... Eu sou muito animada. Então, assim, pra mim, não é impossível. Não, dá certo. Sempre dá certo. Uhum. Se a gente tentar, a gente consegue. Faltava 20 dias, 28, por aí. Não chegava um mês pro Dia das Mulheres. Aí eu mandei mensagem para minha pastora, enquanto a moça fazia o meu cabelo. Falei, pastora, vamos fazer um chá de mulheres? Ela falou, agora? Assim, do nada? Falei, se você permitir, eu vou atrás. Ela, não, tudo bem. Eu saí do salão, já passei no hotel aqui da cidade, já fiz um contrato e já no outro dia eu já comecei a vender e fiz o chá. E foi uma delícia, tipo assim, foi muito bom. E eu nunca tinha feito um chá, nem sabia como fazia. Mas como na minha vida é tudo, vamos, bora, né? Depois do chá, as mulheres começaram a me procurar. E aí, quando que vai ser o culto? Aí eu, não, gente, eu já tenho muitos ministérios, eu não posso fazer culto de mulheres. Não. Olha, se você fizesse, eu te ajudava. Aí a outra, pastora, quando vai ser o culto? Quando vai ser o culto? Foi indo de um jeito tão assim, que eu comecei a falar, meu Deus, será que agora o Senhor me quer com as mulheres? Mas assim, em pânico. Fui falar com o meu marido sempre me apoia. Essa foi a única vez, assim, do meu ministério que ele falou, é melhor não. Falei, por quê? Porque é muita coisa, você não vai dar conta. Mas é só um culto. Amor, o que é um culto? Você vai lá, coloca as pessoas para cantar, depois você prega, acabou. Eu não vou fazer nada. Aí ele falou, Salônica, que eu te conheço. Eu falei, não, amor, só vai ser um culto. Aí tá, a gente foi para a reunião de pastores, o pastor falou, Salônica, acho que você vai ter que ficar com o Ministério de Mulheres. Aí eu, pastor, você. Falei, mas meu marido não quer. Ele falou que eu já tenho muita coisa, que não vai dar.
Aí ele falou, então, mas tá todo mundo falando que é pra você ficar. Eu falei, eu vou fazer só um culto, gente. Eu nunca fui muito de frufru, assim. Então, eu nunca soube fazer nada, manual, eu nunca quis, eu nunca senti vontade. Eu acho que como não é uma coisa também da minha família, essa questão de coisas manuais, de delicadeza, assim, não. Tudo mais prático já. Por fora, eu sou feminina, gosto de brinco, de pulseira, de maquiagem, mas assim, tirou isso, eu não sabia muitas coisas, não tinha muitas aptidões, sabe? Aí eu fiz a primeira reunião pro culto, falei, meninas, é o seguinte, eu não gosto de frufru, eu não gosto de rosa, eu não gosto que me chamem de princesa, porque a outra líder era toda delicada, falava baixinho, sabe aquelas pessoas fofas? Aí chega eu toda espalhafatosa, falo alto, bato na mão, caio no chão, eu sou muito espalhafatosa, né? Aí eu falei, meu Deus, aí eu falei, olha, eu não sou princesa, eu nem gosto que me chamem de princesa, porque assim, mas é de Jesus, pastora. Eu falei, mas eu tenho mais cara de guerreira, tenho uma arma na mão, atira por todo lado, eu não consigo me imaginar uma princesa, eu não consigo, então assim, não me chame de princesa. Eu não vou chamar vocês de princesa, desse jeito, a minha primeira reunião, tá? Então, assim... Deixando claro. Se vocês quiserem, é assim. Aí elas, não, tá bom. Gente, como Deus me transformou. Passaram alguns meses, eu já estava recortando aquelas rosas gigantes, tendo um monte de ideias de decoração. E o primeiro ano do Ministério de Mulheres, Deus pediu para que eu falasse sobre feminilidade. Nossa. E eu falei, gente, de boa, porque eu sou super feminina. Eu imaginando, tadinha, dentro do meu coração, né? Então a gente começou o ministério assim, só que eu não sou nada básica. Eu sempre quero mais. No sentido de, eu quero que as coisas sejam o melhor possível, mesmo que seja dentro do que eu posso. Eu não gosto de fazer assim, faz assim de qualquer jeito, não consigo. O que aconteceu? Dentro desse ministério, que ia ser só um culto, a gente tinha diversos ministérios. Era quase uma igreja. Aí tinha ministério de recepção das mulheres, ministério de louvor das mulheres, ministério de intercessão, ministério de dança, porque aí Deus foi falando, chama as mulheres para dançar. Mulheres, não meninas. Então, uma menina falou comigo, pastora, Deus está falando isso, vamos. Ministério de mulheres de dança. Então, a gente criou uma igreja dentro da igreja, porque tinha mulheres em todas as áreas, só não tinha no estacionamento. Aí, dentro do culto de mulheres tinha sala para criança, dentro do culto de mulheres tinha hora do cafezinho, que tinha uma irmã que fazia o cafezinho para esperar. Gente, tomou uma proporção tão gigante, meu marido, eu sabia que você não ia fazer só um culto, né? E aquilo foi tomando meu coração de tal forma que eu não conseguia mais me ver em nenhum ministério. Sendo que meu primeiro ministério sempre foi o louvor, então eu falava assim, eu nasci para isso. E aí, eu acredito que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Não quer dizer que porque Deus te chamou para algo, que você vai ser eternamente, fazer somente aquilo. Pode acontecer, mas dentro do tempo de Deus, existem momentos específicos, sabe? Onde Deus te chama. Eu falo que algumas vezes Deus nos chama de urgência. Tipo assim, do jeito que Deus fez com Débora, por exemplo, eu vejo assim, como que Débora surgiu, de onde que ela surgiu, né? Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que entram muito em confusão em relação ao ministério pastoral, de mulheres, que não tem na Bíblia, tudo isso por causa de uma nomenclatura, né? A mulher pode fazer tudo, ela pode ir para o campo missionário, ela pode morrer lá, ela pode fazer tudo, mas ela não pode ter uma nomenclatura. Então eu falo assim, que Deus acaba, eu falo assim para os homens que pensam assim, gente, vamos pensar assim, tá bom, era só para homens, mas vocês não estão fazendo o papel de vocês, Deus começou a chamar a gente, fica melhor. Então eu penso assim que Deus, ele tem algumas coisas que ele tem para fazer na Terra que são tão emergentes, são tão urgentes, que ele vai chamando quem está disponível. Então eu não me vejo como alguém que é capacitada. De verdade, em nome de Jesus, o Senhor sabe do meu coração, eu não consigo me ver. Eu sou muito simples, eu sou muito básica. E eu falo assim, mas por que eu penso assim? Tá uma emergência, tá uma urgência, o bicho tá pegando e não tem ninguém. Vamos lá, filha, eu me vejo desse jeito. Então, foi assim, dentro desse cenário, que eu entrei no Ministério de Mulheres, sabe? Uma urgência de Deus. Então, eu nunca pensei
que eu fosse trabalhar com mulheres. Era assim, a última coisa da minha lista de sonhos, daquilo que eu achava que Deus tinha para mim, né? Então, no meio da nossa jornada, a gente pode se surpreender com algumas coisas que a gente não pensou, não sonhou, ninguém falou pra gente. E Deus vai ter isso para nós. Então, a gente precisa estar aberta para isso, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu já estava pastoreando o Ministério de Intercessão e Libertação, que era um ministério muito forte, muito grande, uma irmã, a irmã Sueli, ela caminha comigo até hoje, ela falou assim, olha, Deus vai te tirar do louvor. Menina, para mim foi a mesma coisa que falar assim, ó, teu nome tá dado na boca do sapo costurado. Foi igual. Eu falei, me tirar do louvor? Eu falei assim, irmã, eu sou um pouco bocudinha, sabe? Irmã, mas é o meu primeiro ministério. Aí tá repreendido? Falei pra ela. Porque na minha cabeça, nunca que isso acontecer, entendeu? Eu tinha alguns sonhos, a gente gravou, eu fui pastora da Terceira Batista por 17 anos, né? Então lá a gente gravou o CD do Louvor, que era um sonho pra mim, e era uma promessa de Deus. A gente gravou o CD do Elos Coral, que foi um coral que eu comecei. Então assim, eu estava tendo tantas experiências boas que eram para mim um sonho, que eu não conseguia entender como que Deus ia me tirar de tudo isso que eu pensei, sonhei, imaginei, para fazer uma outra coisa, sabe? E aí a gente precisa se abrir, né, para o tempo de Deus, aquilo que Deus quer. A gente precisa entender que não somos nós que governamos a nossa vida, por mais que esse governo parece que seja dentro da vontade de Deus, como eu estava vivendo. Sabe? Em um ambiente confortável, vivendo coisas que eu sonhei e de repente Deus me leva para uma outra realidade, me dá um outro amor, uma outra paixão, que era mulheres, né? Então, assim, foi uma transição para mim, porque para mim cantar era a coisa mais importante, né? E aí hoje eu fico um mês sem cantar, 2 meses, e assim, eu não sinto falta. Olha que engraçado. Eu não sinto falta. Então, eu sempre cantei. Desde 3 anos de idade eu peço oportunidade na igreja para cantar. Nossa. Eu tenho 42. Então, assim, tem mais ou menos... 42? Não parece? Fala. Caraca, Fala, não meninas, parece, é verdade. Não parece mesmo. Deixa eu ir pra semana que vem. Não, mas não parece. Não parece. Não mesmo. Então assim, eu passei muito tempo cantando, né? Então, pra mim, foi assim um choque, né? E eu deixo até uma pergunta pra vocês e pra quem tá assistindo a gente. Será que nós estamos preparados para abrir mão de coisas boas, de coisas que não são pecado, de coisas que está também alcançando pessoas para viver o que Deus tem pra gente nesse tempo? Nossa, isso é muito legal o que você está falando, porque isso fala muito de um coração disponível. Tudo isso que você falou agora, isso só conseguia vir isso na minha cabeça, um coração disponível. Sim. Porque a gente fala muito, Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui, mas todas as vezes que Deus nos tira da zona de conforto, mas o seu coração disponível. Você não estava com o coração disponível para mim fazer do jeito que eu queria fazer e trabalhar na estação que você está entrando, que eu quero colocar você? Isso veio muito forte no meu coração, sobre um coração disponível. Sim. Todas as vezes que a gente lança diante de Deus. Sim, exato. Então, assim, Deus, ele pode mudar totalmente o nosso planejamento, né? Para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós, não aquilo que a gente sonhou, né? Então, assim, eu já passei, é a segunda vez que eu estou passando por esse processo de transição de uma coisa que eu não imaginei para mim, né? E Deus fez, né? Então, entrar dentro do Ministério de Mulheres foi para mim assim uma transição, porque eu estava, acho que, chegando em um tempo de maturidade. Então, Deus, ele tem essas coisas também. Quando a gente é criança, a gente vive coisas, precisa, né? Pelo menos viver coisas para a nossa idade. Na adolescência, na juventude. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, Deus também tem algo que está combinando, que está alinhado com a nossa estação de vida, porque eu acredito assim, que Deus usa o nosso tempo, Deus usa o que nós estamos vivendo agora, né? Deus usa as nossas experiências, tudo para a glória dele, né? Então eu fui passando por essa transição quando eu fiz 30 anos, foi um marco assim para mim. Eu mudei bastante.
Deus estava me preparando, né? Só que eu nunca sei quando Ele está me preparando. Eu vou entender depois, né? Porque não tá assim o nome escola, treinamento, imersão. Não tá. Você só vai vivendo as coisas. Eu comecei a mudar muito o meu jeito de me vestir, meu jeito de comer, meu jeito... Eu sempre fui assim em casa. Ai, tudo marrom e branco, né? E aí eu comecei a querer flor, meu marido ficava assim. Eu sempre fui para São Paulo, né? Porque como eu morei lá, eu sempre ia para São Paulo. Eu demorei um tempo para me desapegar de São Paulo, sabe? E eu sempre ia comprar roupa em São Paulo, né? Que eu amava, que era barato, tinha um monte de coisa. Que Marília não tinha, era ele. Quando que eu percebi que eu não estava bem, que eu estava fora de mim? Quando eu comecei em São Paulo e não comprar roupa. Eu comprava garfo, faca, jarro. Meu marido, você tá bem, amor? Me identifico. Tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Você não vai comprar roupa aí? Não. Vou lá, não sei, tem um lugar lá em São Paulo que vende muitas coisas assim de casa, porcelana. Eu vou lá, ele ficava assim, me olhando. Você não vai comprar nenhuma roupa? Não, não vou. Eu percebi que eu estava mudando. Eu queria fazer coisas para minha casa. E tudo isso veio com o Ministério de Mulheres. Porque você está vendo que a nossa vida pessoal sempre vai conversar com o nosso ministério. É estranho quando você ministra coisas que você não vive. Nossa, verdade. Né? Eu me lembro de um dia uma menina falou assim, pastora, eu queria ter um ministério com mães, né? Aí eu falei, vamos orar por isso, né? Só que ela não era mãe ainda. Passou um tempo, ela não entrou no ministério, porque aí eu fui orando, Senhor, será que é isso mesmo? Ah, mas não pode? Deus pode fazer, mas há uma maior identificação e propriedade, autoridade, quando você está vivendo algo, você consegue ministrar de maneira mais plena, né? E aí eu falei, vamos orar. Ela tirou da cabeça e foi. Passou um tempo, essa menina casou, teve filho, ela falou, agora eu entendi que é minha hora. Realmente Deus tinha aquilo para ela, mas não estava combinando com a estação de vida dela. Então eu acredito muito nisso. Porque quando Deus foi falando comigo no primeiro ano de ministério sobre essa questão do feminino, daquilo que Deus tinha para a mulher, eu achava que não era para mim. Porque eu falava, gente, eu sou destrambelhada, falo alto, mas eu sou feminina, porque a gente pensa que ser feminina está muito ligado com o exterior. Não é só isso, não. E não é. Isso é também, isso é um reflexo, mas não é só isso, né? Por exemplo, se eu perguntar para você o que é ser feminina, o que você me fala? Olha eu querendo tomar conta, eu que estou entrevistando. Disfarça. Responde se você quiser. O que é ser feminina? Olha, que nem a Zina falou, eu acho que ser feminina não é essa coisa de ser rosa, flores e afins. Mas eu acho que é exercer aquilo que a Bíblia diz sobre a mulher, que está na Bíblia. Sim. A mulher, ela é guerreira, ela é forte, ela cuida do seu lar. Tem até um versículo em Provérbios, meu Deus, é Provérbios 31, eu acho que é. Isso. Que fala que a mulher, ela analisa o terreno, ela vê se aquele terreno é bom. Então, acho que a mulher, ela tem, assim, o espaço dela, sabe? Mas ela também tem que ser feminina, também exterior. Ela também tem que ser bondosa, tem que ser alegre, tem que ser paciente. Acho que é isso. Exato. Né? Tem coisas sobre ser feminina na nossa cultura que está saindo de cena, né? Como ser bondosa, ser generosa, ser atenciosa, né? Ser delicada também, né? Então, assim, a mulher, ela chega em um ambiente, pode ter homens super, assim, generosos, que cuidam, que também sabem cozinhar, que também sabem limpar, mas a mulher tem um toque que, assim, especial. Não dá, é especial, né? É uma flor, é um detalhe, você fala assim, gente, aqui tem uma mulher. Só pra você ter noção, eu cheguei em uma igreja, dependendo do jeito que a igreja é, eu falo assim, a mulher desse pastor não é feminina. Nossa, reflete, não tem como, né? Reflete. É igual você chegar numa casa, né, que tem o homem, tem a mulher e tudo mais, e só o homem faz as coisas. Exato. E a mulher não só é igual. trabalha. Não é igual. Não é igual. Então, assim, eu falo assim, eu entro em uma igreja, já dá uma olhada assim, ó, eu já sei. Aqui tem uma mulher que influencia ou não tem. Eu consigo saber. Porque até, assim, a feminilidade, ela é tão forte que você consegue perceber em qualquer ambiente. Você chega a um lugar, você sabe se tem mulher ali, pelo menos eu, né? Acho que porque eu falo muito sobre isso,
eu consigo pegar rapidamente, né? Então eu fui entrando nesse universo e Deus foi falando comigo. E Deus foi falando, ai, coloca um quadro na sala. Nossa, sempre o meu marido que prestava atenção em coisa de casa. Ai, amor, vamos trocar isso. Eu falava, ai, não precisa não. Tudo bem, porque o meu coração era tanto no ministério que eu esquecia um pouco dessa parte. Então, quando Deus começou a chamar a minha atenção, que eu achava que eu ia ensinar para os outros, mas Deus estava ensinando para mim primeiro, eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso melhorar, né? Foi quando eu fui cuidando melhor da minha casa, fui comprando flor. Hoje a minha casa parece, né, o jardim botânico, com flor, né? Não tinha nada nas paredes, agora tem até demais, tem até que arrancar um pouco, né? Então assim, eu fui, aí todo mundo falou, nossa, o que tá acontecendo? Eu lembro que tinha célula em casa e quando o pessoal chegou do final do ano, das férias, o que tá acontecendo com você? Eu falei, então, gente... Então Deus começou a trabalhar essa questão em mim, sabe? Ser mais amorosa, mais cuidadosa, mais atenciosa. Mulher tem muito essa questão do servir, de entregar o coração, de não só fazer por fazer, né? Então assim, Deus começou a me ensinar essas questões que estavam perdidas em mim. E o versículo que Deus usou para chamar a minha atenção foi a parábola da viúva, aquela que perdeu as dracmas, a dracma perdida. Eu sei que aquela parábola fala do reino de Deus, está falando do reino de Deus, mas Deus trouxe essa parábola para mim. O que você perdeu, sabe? No meio, você tem um monte de dracma, mas você perdeu. Você tem um monte de virtudes, mas você também perdeu algumas. E eu comecei a me examinar e falar, peraí. E aí eu comecei... Deus ia falando comigo e eu ia ministrando as mulheres. Deus ia falando comigo e naquele ano Deus me pediu algumas coisas que assim me chocou, porque eu sempre usei muito calça. Então eu comecei a perceber que eu não usava saia nem vestido. E aí Deus começou a falar para mim, você vai começar a usar vestido. Gente, eu entrei em crise, porque eu não gostava da minha perna, umas coisas assim, sabe, de mulher, né? Só que aí eu fui, chamei as meninas, que tinha mais ou menos umas 15 meninas, né, que lideravam, que eu cuidava delas. Eu falei assim, meninas, Deus pediu pra gente começar a usar saia nos cultos. Gente, foi uma revolução. Primeiro, ninguém gostou. Eu falei, eu também não gostei, tamo junto. Mas a gente não tem, eu também não tenho. Eu me lembro que eu passava nas lojas e olhava se tinha saia em promoção, tirava foto, mandava pra elas no grupo. Porque ninguém tinha saia. E aí meus olhos começaram a se abrir. Sabe quando todas as mulheres da igreja, todas assim, que eu sou exagerada, né? Reservada às devidas proporções. Mas a maioria das mulheres iam de calça, a maioria ia de calça com camiseta de célula, de ministério, né? Porque é uma coisa bem de Marília, assim, né? Quando eu cheguei estranhei, eu falo, gente, aqui bem de camiseta, tá feito, né? É verdade. E aí, assim, eu fiquei assim, mas Deus, por quê? Deus começou a falar. Eu quero trabalhar de dentro para fora, fora também. E foi um movimento, porque teve gente que não entendeu, porque a gente não falou nada, a gente só falou para as meninas do ministério. Ó, nós vamos começar a usar saia, vestido. E aí foi uma revolução. Uma menina estava descendo a escada da casa dela, o marido dela falou, para onde você vai? Porque ela nunca mais tinha colocado no vestido. Eu tô indo pra igreja, mas de vestido? Mas por quê? Nossa, você tá linda. Aí eu pensei, nossa, você tá linda. E aí, olha só que engraçado. As mulheres começaram a vestir vestido sem que a gente falasse. Por quê? O exemplo. Quando você começa a fazer algo, você é influência, querendo ou não. As coisas que você pensa assim, ninguém percebe. Tem pessoas te olhando e vendo. Então, o nosso exemplo fala muito mais do que a nossa pregação. Mas lá pode usar calça, né? Mas foi um tempo pra gente que Deus separou pra tratar a gente, sabe? E a gente começou a comprar calça, saia, vestido, se arrumar mais. Aí depois Deus começou a falar comigo sobre a mesa, né? Eu amo mesa posta. Eu vi umas mesas que você faz, inclusive pro curso. Sim, gente, sim. Eu não queria estar naquele curso. Eu não consigo não fazer. Muito lindo mesmo. Meu marido fala, mas precisa? Aí eu falo, então, precisar, não precisa. Mas se eu não fizer, eu estou mexendo com a minha essência e aquilo que eu considero importante, sabe? Sim.
Então, Deus começou a falar comigo com mesa. Chegou na pandemia, eu abri uma loja de mesa posta, do nada, porque eu sou elétrica. Então, eu achei que ia ficar uma semana. Ficou 2, ficou 3. Falei, gente, fica 3 semanas em casa. Me deu uma louca. Falei, não. Chamei uma, daqui a pouco tinha 6 pessoas trabalhando na loja, confeccionando, fazendo crochê. A gente enviou pro Brasil inteiro. Você não tem noção. Tudo isso na pandemia. A pandemia, e eu não percebi a pandemia. Hoje eu posso falar, né? Eu ficava quieta. Eu falava assim, essa louca vive aonde? Eu falava, eu desliguei a TV, porque no começo, claro, todo mundo ficou em pânico. Eu falei, Deus, vamos fazer assim? Eu vou ficar aqui em casa e vou trabalhar. Gente, mas eu trabalhei tanto. Eu fazia live. E se você, assim, eu não tenho noção de quantas pessoas, quantas mulheres foram alcançadas, mas muitas mulheres começaram a colocar mesa. Só para você ter noção, eu comecei, as minhas tias todas começaram. E hoje na minha família é normal. Todo lugar que você vai tem mesa posta. Então Deus começou a tratar comigo. E eu fui ensinando para as mulheres, né? Outra coisa assim que é um marco é que a grande parte do meu ministério foi um ministério de aconselhamento. Então de terça a sexta eu aconselhava, né? Então eu começava 2 da tarde até a noite aconselhando. Então eu falava muito com as mulheres, né? E foi aí que surgiu a psicologia. Porque lá no seminário teológico, eu falei assim, se eu fosse fazer outra faculdade, porque eu nunca me vi trabalhando fora das coisas de igreja, sabe? Mesmo que meu pai não fosse pastor, nem minha mãe, mas era algo do meu coração mesmo. Eu falei assim, se eu fosse fazer uma outra faculdade, eu faria música ou psicologia. E aí, quando eu cheguei em Marília, depois de um tempo, eu estava no Ministério de Louvor, 3 pessoas do Louvor foram fazer música. E eu fui junto. Eu não passei. Só que eu sou tão ousada. Você acha? Faculdade privada? Por que eu não passei? Até hoje eu ainda tô brava com isso. Por que eu não passei? Porque eu não tenho conhecimento teórico. E tinha que ler partitura e eu não tinha. Aí o que aconteceu? Todo mundo passou, mas eu não me dei por vencida. Eu liguei na faculdade e falei, acho que aconteceu algum erro. Porque eu tava orando. Eu queria engravidar do 2º filho. Eu tenho 2 filhos, né? Eu não quis contar tudo, senão eu ia me abandonar, que era muita coisa. Mas eu tenho 2 filhos. Pensa 2 pretos lindos. Gente, falando, em casa só tem preto bonito. Hã? É 2 meninos? 2 meninos. Ai, tem noção? A gente pode aproveitar que a gente entrou nesse assunto filhos. Eu tenho uma pergunta bem legal para fazer para você. A gente vai fugir um pouquinho, mas depois a gente volta para mesmo, só para aproveitar. Tá. Como que você tem feito, inclusive, para instruir os teus filhos, né, na adolescência? Porque eu vi que você tem um que já tá na adolescência, né? Exato, já vai fazer 17. 17? Nossa! Tá, calma aí. Eu Ele daria é uns quase 15. jovem. Eu daria 14. Ele tá indo pro 17. Tudo bem, então, hein? É o meu coração. A permanecer em Cristo, mesmo com tantas atrações, né, que tem lá fora no mundo, como que você faz? Menina, eu já me considero vitoriosa para começar, porque ter o filho com 17 anos, nos caminhos do Senhor, meu filho é muito obediente. Eu tenho 2, um parece com o pai dele, calmo, sereno, discreto, que é esse que é o mais fácil de cuidar. O outro parece comigo. Aí esse aí é a conversa pra Salônica do futuro, que esse daí só tem 10 anos. Mas parece comigo, é totalmente diferente. O meu primeiro filho, ele é muito obediente, o Jonathan. Ele é muito obediente, assim, é a coisa mais linda. A obediência dele é o marco da vida dele. Então, assim, ele tem 16 anos, vai fazer 17. Por exemplo, hoje tem aniversário. Eu falei, ai, filho, hoje você não vai. Tá bom. Ele não questiona. Então, criar o Jonathan é uma coisa tão fácil. A gente foi criado de um jeito, na presença de Deus, mas o meu pai era mais fechado, sabe? Ele era muito firme, eu também sou. Não sou meio Nutella não, viu? Que é raiz. Mas meu pai não tinha as instruções que eu tenho hoje, obviamente, né? Ele era de uma igreja mais fechada, eu não podia usar batom, sabe aquela coisa? Mas glória a Deus, na nossa família, nós somos em 4 filhos, nenhum se desviou, a gente não teve isso na nossa casa. Então, cuidar do Jonathan, eu sou muito de vida, eu não sou teórica, sabe? Eu não sou teórica, eu acho que as coisas precisam fluir naturalmente, eu acho que pai e mãe tem que ser exemplo, não tem que ser amigo. Pode ser amigo, na segunda hipótese, mas tem que ser pai
e mãe. E nós criamos os nossos filhos. Você acredita que a gente nunca sentou para falar assim, você não pode? Não a gente precisou. fala o que eles podem. Sabe? A gente conversa muito sobre o que eles podem, quem eles são em Jesus. Sabe? Mas a gente nunca falou assim, a gente ainda não precisamos dar sermão. Porque eu acho que é como se eles entendessem naturalmente, eu não sei nem explicar. Mas é como se eles entendessem naturalmente. Então, na nossa casa, o que a gente pensa? Eu aprendo muito vendo, porque eu já falei, eu não sou teórica, eu aprendo muito vendo. E eu observei alguns filhos de pastores, porque a gente tem aquela questão, né? Filho de pastor, tem um peso... Alguém aqui é filho de pastor? Não? Tem um peso sobre filho de pastor, é verdade, né? Tem mesmo. E tem não sei lá, nem sei o que é, minha filha, mas eu sei que o povo fala mal de filho de pastor e fica torcendo para o filho de pastor dar errado, né? E alguns até dão. Mas uma coisa que eu aprendi, olhando os filhos de pastores, um erro dos pastores é achar que os filhos deles são pastores também. E criar como se eles fossem pastores. Eles podem ser, mas eles são crianças. Então eu vi muito filho de pastor decepcionado com a igreja, porque nem a gente não tem maturidade de lidar com as coisas da igreja. Gente, o bagulho é louco a igreja. Você acha que é fácil ser pastor? Não é fácil. É assim, é 1000 más notícias e 5 boas notícias por dia, entendeu? Então assim, imagina só você descarregar isso nos seus filhos. Sentar na mesa para comer, aí você não sabe. Tal pessoa pecou, menino. E o outro, você não tem noção o que ele falou. Você imagina a cabeça de uma criança, de um adolescente? Então, eu ouvi muito isso de filhos de pastores falando: ai, meu pai não merece estar naquela igreja, povo ruim, povo não sei o que lá, meu pai tá ficando doente. Eu vi muito isso. E aí eu aprendi, eu não tinha filhos, eu aprendi. A gente não pode contar para os filhos as coisas que a gente passa. Porque quem são os pastores somos nós. Então a gente sempre guardou os nossos filhos. Se você perguntar para o meu filho, por exemplo, tudo que a gente faz, eles falam: ai, meu pai e minha mãe trabalham bastante, eles cuidam de várias pessoas. E a igreja? Nossa, eu gosto. Eles amam a igreja. Por quê? Porque nós que somos pastores. Por que muito filho de pastor não gosta de igreja? Eu até, desculpa te cortar, lembrei de uma história que eu tinha um colega meu que era filho de pastor. E ele falava exatamente isso, que às vezes era hora de almoço, de janta, e os pais ficavam falando do problema da igreja. E você vê assim que o menino tava cansado, sabe? Cansado. Exato. Só queria ter um relacionamento bom com o pai e com a mãe, né? Exato. A gente vê, eu ouvi a história de um filho de pastor, porque o meu filho é jogador de futebol, né? E o meu marido tem que viajar muito com ele, né? Então, assim, ele precisou viajar muito com ele. E meu esposo desmarca qualquer coisa para ir. E aí ele viu meu esposo desmarcando uma reunião. E, gente, vou precisar desmarcar essa reunião, porque o meu filho vai viajar e eu preciso levá-lo. Então, como não é algo muito importante, eu preciso pro meu filho. O menino falou assim: pastor, o meu pai é pastor, porque a gente sempre pastoreou filhos de pastores, de outras igrejas, sabe? O meu pai é pastor. E eu me lembro que eu queria jogar, e ele falava assim: não dá pra ir. Ele nunca foi. E muitas vezes eu voltava do jogo, chegava na igreja, ele estava batendo papo. Então, essas coisas a gente toma cuidado. Não trazer para os nossos filhos problemas da igreja. A gente senta na mesa para conversar de outras coisas. Conversar bastante. Saber limitar, né? Não é tudo, aí não pode, porque você é filho de pastor. Não, você é filho de Deus. Nós nunca falamos para os nossos filhos: você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Não, você é filho de Deus. Você tem um compromisso com Deus. Não é sobre a gente, né? Então, até quando eles estiverem na nossa casa, né, eles precisam obedecer a nossa liderança. Então, a gente, claro, coloca limites, mas, né, a gente sabe que, por exemplo, meu filho tem 16, é super obediente. Então, tem lugares, por exemplo, meu amigo vai fazer um aniversário. Eu pergunto: onde é, filho? Vai ser na casa dele. O que vai ter lá? Churrasco. Eu sei que o meu filho é pecador. Uma coisa que lá em casa é tudo pecador. Não tem? É bebê de mamãe, mas é pecador. É um fofinho, mas é pecador. O meu filho é obediente, mas ele é pecador. Você acha que ele me conta tudo? Tem pais que, pastor, a gente é super amiga, ele conta tudo. Ai, que dó. Não conta. O meu filho é lindo, maravilhoso. Gente, o meu filho é um exemplo
Mas eu sei que ele deve me contar 70%. E ainda mais que ele é discreto, então pode ser 60%. Tá bom já, tá ótimo. Porque ele tem a vida dele, ele tem a vida dele com Deus. Eu também tive a minha na minha adolescência. Então eu supervisiono, eu entro no Instagram, olho tudo. Porque eu não posso perder o meu filho pro inferno. Um dia eu dei uma louca em casa, porque eu sou assim, tá? Eu mostro coisas na internet, o que tá acontecendo, e a gente conversa. Eu uso várias maneiras para dizer aquilo que eu gostaria. Não fico fazendo reunião de família, não. Em casa não tem essas coisas, não. Eu falei assim, filho, você viu o que aconteceu com tal pessoa? Assim, assim? Vi. Aí eu entrei na internet, mostrei todas as fotos. Olha isso, aquilo. Eu sempre mostro coisas que ele gosta. Vida de jogador, né? Essas coisas. Aí ele, nossa, é verdade. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Segurei na mão dele, que eu sou enérgica. Pra não falar outras coisas. Eu falei assim, olha aqui. Eu não criei filho pro inferno. Você tá ouvindo ele? Nossa, porque ele é todo discreto, sabe? Nossa, mãe, calma. Eu fui apertando. Se doer, você me calma. Eu fui apertando, eu falei assim, olha aqui, se você for lá no inferno, eu entro lá dentro e eu arranco você de lá. Você tá me ouvindo, Jonathan? Ele, sim, mãe, porque você não vai ficar lá, porque o preço que eu pago é muito caro. Tá bom, mãe, mas eu fiz alguma coisa? Não, mas eu já tô te avisando. Ó, você não tem noção que eu sou capaz de tudo. Sabe o que é tudo, Jonathan? Ele, sim, mamãe. Então, tá bom. Então, assim, eu sou amorosa, eu faço concessões, mas tem hora que eu... Entendeu? Meu esposo é mais tranquilo, equilibrado, né? Você entendeu, né? Equilibrado. Fala, mas, né? Mas assim, a gente fica muito tempo com eles. Então, assim, meu marido, ele é um homem. Vou te contar. Eu falo assim pro Jonathan, olha, se depender do exemplo de pai, se um dia eu falar assim, ai, eu não fui isso por causa do meu pai, eu vou te pegar, mas eu vou te dar tanto. Porque assim, meu marido para tudo. Eles conversam muito. Meu marido não paga ninguém para levar e buscar eles em nada, porque eles falam que é o momento que ele tem de ouvir eles. Então ele leva em tudo. Vai no inglês, meu marido leva no campo, não sei aonde, ele é Uber. Ele faz qualquer coisa. Para ele não levar é porque assim, é uma coisa extrema. Então a nossa vida com eles é simples. Sabe? A gente não é aqueles pais que todo dia ora junto com eles. Mentira. Não. Se eu estou em casa, eu vou lá no quarto, eu tenho essa rotina de orar com eles. Com o Jonathan já é mais velho, ele faz o devocional dele sozinho, né? Eu cobro, obviamente, filho, tá lendo a Bíblia? Né? O outro pequeno, eu fico mais junto, porque ele ainda é pequeno, mas a gente não é. Porque assim, tem muito mito de religiosidade nas famílias, principalmente de pastores, que é tudo mentira. E ninguém, olha eu, tem tempo de ficar todo dia sentado, vamos lá, salmo tanto. Não. A gente faz isso quando é criança, a gente vai contando as historinhas. É vida. Seus filhos devem você orando, seus filhos devem você lendo a Bíblia. É isso que eles vão fazer. Entendeu? Eu tenho que orientar, eu tenho que cuidar. Tem dia que eu dou um epa, tem dia que eu falo, ó, tive um sonho. Tem pecado no arraial. Sonhei isso. Eles ficam assim com o olho. Vamos fazer um jejum hoje. Tem dia que eu faço isso. Vamos fazer um jejum, né? Mas os meus filhos amam estar na igreja, eles participam de tudo. Teve vigília sexta. Eles foram, eu não fico assim, você tem que ir porque você é filho de pastor. É muito natural em casa. Nem sei como responder essa pergunta, porque pra gente é muito natural mesmo. Gente, eu amei. Mas né? ela respondeu, ensinou. Então assim, sabe? A gente é tranquilo assim, entendeu? Ai, não tem aquela... Porque eu tô falando porque eu vi. É muito assim, ó. Os filhos de pastores sabem tudo o que acontece na igreja, eles não são os pastores, eles só são filhos, eles têm que ser guardados, como as outras crianças são. Segunda coisa, muita regra e religiosidade. Você, filho de pastor, tem que dar exemplo, tem que sentar na frente com a Bíblia aberta. Não, eles são adolescentes. O que os adolescentes na igreja fazem? Conversa. Quem nunca? Passa recadinho, agora não precisa, põe um celular, né? Na minha época eu escrevia, ia fazendo assim, ó, passa. E aqui, meu pai me olhando. Eu aqui, ó, passa. Aí passava, vamos no banheiro, que eu quero te contar uma coisa. A gente ia no banheiro. Por que meus filhos não vão fazer? Ai, pastora, você vai deixar, você vai incentivar? Não, obviamente que não. Filho, eu tava começando demais, mas eu tenho que entender que tá dentro do normal. Entendeu? Aí os pastores cobram muito vocês. Vocês não podem. Aí, meu Deus, o dia que eles falam assim, agora eu vou fazer, aí regaça. A maioria fica... tipo assim, muitos filhos de pastores saem da igreja por conta disso. Né? Outra coisa, tem que ser pastor. Também não. Não tem que ser nada.
Nossa, isso é tão... Ai, gente, eu poderia colar essa frase na testa de todo mundo. Que é um peso de É você um ter peso. pastor. E se ele não quiser? Sabe o que eu quero que os meus filhos sejam? Um bom servo de Deus. Se ele for isso pra mim, basta. Entendeu? O meu filho tem 17 anos, ele é muito tímido. Ele vai fazer 17, ele é muito tímido. E eu sempre respeitei. Por exemplo, ele era do coração de criança. Chegou um tempo ele falou, mãe, eu não quero mais. É muito chato. Eu falei, tá bom. Aí ele foi para as coisas dos pré-adolescentes. Ele sempre gosta de coisas mais assim, né? Eu nunca falei pro meu filho para ser líder. Nunca falei. Esse ano, a nossa igreja é nova, só tem 2 anos, né? Fez 2 anos semana passada. E esse ano ele estava em uma casa da graça, que a gente chama, que é tipo célula, igual. Ele estava em uma casa da graça e a menina começou a fazer faculdade e não ia mais poder liderar. E o amigo dele e ele falou, vamos liderar a gente? Eu tomei um susto, porque eu nunca falei para ele, você tem que. Mas eu fiquei tão feliz, porque foi algo do coração dele. Então, é tão gostoso isso, porque ele não é forçado, entendeu? Porque tudo que é forçado traz peso. Agora, você imagina um adolescente, já tem um monte de coisa. Um monte de amigo que bebe, que fuma, só ele que não. Fala palavrão, só ele que não. É muito confuso, né? Eu não sei se ele já deu uns beijos por aí. Que eu saiba não, mas também não coloco minha mão no fogo, né? Porque o dedo bonito daquele, vai saber. Mas, né? Ele não namora, né? Então, assim, imagina só a cabeça dele. Todo mundo na família dele é crente. Quando ele fala, mãe, meu amigo tal já fuma. Eu falo, o que você pensa disso? Nosso discipulado é assim, não é sentar todo mundo na mesa, vamos pegar. Não. O que você pensa disso, filho? Quais são as consequências disso? Ai, nossa, coitado, porque ele só tem 16. E os pais deles não falam nada? Eu falo, então, né? Ah, eu tô indo pra tal lugar. Que ele falou, mãe, vai ter um aniversário em uma chácara. Eu já sei que eu não vou, né? Imagina só, um monte de gente ficar na chácara. Você entendeu que ele nem me pediu? Ele já sabe que não é o lugar dele. Imagina um monte de adolescente em uma chácara, o que eles vão fazer? Eu falo, então, filho, aí eu mostro dados de jovens que se drogam, que são forçados a se drogar, de meninas que engravidam nessas... Eu dou os dados. Eu não fico expulsando o demônio, não. Eu acho que você coloca o caminho, né? Você escolhe. Eu Tá acho que é o dando certo, tá dando certo, tá dando certo. É que você não força, acho que você ficar forçando demais acaba virando uma ira, né? Dentro da criança. Então, assim, eles amam a igreja, eles acham maravilhoso que nós somos pastores. Por quê? Porque aquilo que é pesado é para nós, não é para eles. Eles não têm estrutura, nem psicológica, nem espiritual, para entender o que a gente entende, né? Sim. Então é isso, tá dando certo. Mas essa é uma ótima criação. É a criação, inclusive, que eu dou dos meus filhos, sabe? Sem esse peso, ai, não pode, não pode, não pode, não pode. Porque se você ensina, igual você falou, eles veem você fazendo, eles vão saber o que é certo e o que é errado. Igual você falou, nossa, o que você falou foi incrível agora. Ele sabe que não é o lugar dele. Do exemplo da chácara. É perfeito, é isso, gente. Sim. Porque não vira um peso, não vira um fardo. Né? Eu comecei a ver, como ele é jogador, tomara que ele nem assista, né? Então, como ele é jogador, eu comecei a ver que eles gostam de trap, né? Eu fui seguir todos os traps para saber o que falam as músicas. Eu sempre falo, observa as músicas que vocês ouvem. Porque, gente, eu amava Belo e Rodriguinho, né? Eu era adolescente, eu nunca desviei. Mas eu ouvia de vez em quando. Eu sempre fui crente. Gente, mas eu era crente, eu era muito mais crente adolescente do que eu sou agora. Eu era muito crente. Muito crente. Mas aí tinha vez, todas as minhas amigas ouviam. Aí eu também ouvia. Aí como eu vou falar para o meu filho, nunca vocês vão ouvir! Não, eu observo. Filho, que tipo de música você está ouvindo? Aí eu vi que quando eles saem nos ônibus de viagem e tal, é sempre essas músicas. Aí eu comecei a entrar nos perfis, ouvir as letras. Falei, filho, isso aqui é letra de uma pessoa que é de Deus ouvir? Você sabe o que é isso? Sentei com os dois, porque eu influencio o outro. Você nem sabe o que é isso, pois eu vou falar o que é. Tive que abrir o dicionário, né? Porque hoje as nossas crianças ouvem, senta aqui, senta ali, não sabe nem onde que é, o que é. Tive que conversar com meus filhos, ó, isso aqui é isso aqui é incentivo à droga, à prostituição, nananã. Eles... Vou mandar uns links para vocês de trap gospel, para vocês ouvirem. Que a mamãe não quer vocês ouvindo porcaria. Aí mandei.
Aí ele falou, nossa, horrível, não é bem feito, as músicas, nananã, estúdio ruim, o cara não tem dicção, desse jeito. Eu falei, ai, Senhor, eu falei, meu Deus, e agora? Mandei mensagem para um monte de jovens, gente, vocês têm umas coisas boas para vocês me mandar? Porque, gente, meus filhos estão nesse mundo. Eles não são alienados. Aí comecei a mostrar, olha esse aqui, meu Deus do céu, olha como que tá, olha cada dia, ele é preso toda hora, isso aqui não é boa influência. Aí eles foram, e orando, claro, né, porque eu fico com medo, obviamente. Aí, esses dias ele, mãe, você não sabe o tanto de trap e gospel internacional que eu achei. Começou a mandar pra mim, eu falei, meu Deus, meu filho tá convertido. Porque ele entendeu. Esses dias ele mandou uma mensagem pra mim sobre o Clayton, que é ele é deficiente visual e ele é cantor pentecostal. Meu filho não é de igreja pentecostal, então ele não conhece. Eu falei, gente, meu filho tá crente mesmo, tá Deus, cantor pentecostal. Minha filha! Então, assim, você entende? Não sei se é a melhor criação, mas é o que a gente tem sido direcionado assim. Entender que os nossos filhos são pecadores, que eles vão pecar, que eles vão sentir vontade de fazer um monte de coisa. E talvez eles façam. Tem coisas que a gente vai saber, tem coisas que a gente não vai saber. Né? Eu tento o máximo não fazer, quando ele fala, filho, eu fico tentando fazer cara de ué, porque a gente aprende quando é psicólogo, né? Fazer cara de ué, filho, e aí, o que seus amigos falaram, o que eles fizeram, como que foi? Eu quero saber. Eu fico com cara de ué, pra não falar, meu Deus, você anda com esse menino? Aí eu, nossa, né? Pra ir tirando, aí o tempo tá passando, vocês me dão um corte. Pra ir tirando tudo deles, né? Porque não há ministério bem-sucedido se a gente não cuidar bem da nossa casa e da nossa família, não existe, né? Então, assim, é muito difícil ter ministério, ser boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa dona de casa, para depois ser pastora, né? Porque eu só posso ensinar aquilo que eu, pelo menos, estou tentando viver, né? Então, processo aí. Muito bom. E aí, deixa eu só terminar o negócio da psicologia. Não, dos aconselhamentos. Eu comecei a aconselhar tanto mulheres, e como eu também cuidava de libertação, eu percebi que muita coisa não era espiritual. Nossa, sim! Entendeu? Na faculdade de psicologia você entende isso, gente. Né? Nem tudo é espiritual. Você entende? Aí eu comecei a falar assim, eu acho que eu vou fazer psicologia. Porque isso daí não é espiritual. Eu já orei, já repreendi, já expulsei, não saiu. E eu orei de novo, expulsei de novo, e discipulei, não saiu. Aí eu comecei a indicar. Só que, infelizmente, a gente aprende na psicologia que a gente tem que ser neutro, que a gente está cuidando do outro, que a gente não pode. Mas, infelizmente, tem muitos profissionais que não são éticos e acabavam falando algumas coisas para as meninas que eu enviavam, bem assim, bem complicadas, né? E aí eu comecei a falar, acho que eu vou fazer psicologia para ajudar essas mulheres. Foi assim que eu fiz psicologia, de tanto atender mulheres e perceber que a maioria delas não tinha problemas espirituais, eram mulheres de Deus, mas algumas precisavam de terapia, outras precisavam de remédio. Eu já tive que falar, você precisa de remédio. Você toma, senão para você não acabar com o seu réu primário. Né? Então, assim, aí foi por isso que eu entrei na psicologia, foi a melhor coisa que eu fiz. Muito bom. Muito bom. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre isso. Uhum. Você acha que a fé e a psicologia se complementam? E como isso funciona na prática? Totalmente. Totalmente. Uma das coisas que faz o ser humano viver melhor, é comprovado cientificamente, é quando ele tem algum tipo de religião. Se ele é grato, se ele tem uma religião. E eu posso falar, a minha história é bem complicada. E foi a fé que me trouxe até aqui. Se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui, né? Quando eu escolhi a psicologia cognitivo comportamental, eu escolhi a TCC, a terapia cognitivo comportamental, porque na verdade, sabe qual foi o texto da Bíblia que me fez entender? Romanos 12, fala que nós só vamos experimentar a vontade de Deus quando nós passarmos pelo processo de renovação da mente. Foi aí que eu entendi que você pode ter fé, né? Mas você pode não ter uma mente renovada. E se você não tiver uma mente renovada, você não vai mudar. Para ser transformado, Romanos 12, 2, você precisa ter uma mente renovada. Eu falei,
Por isso você pode mudar a roupa, usar roupa de crente. Pode usar o crentez, misericórdia, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Ai, só Jesus na causa. Se sua mente não for renovada, você não é transformado. Entendeu? Foi aí que eu peguei. Então, assim, o crente tem dificuldade. Ele vai toma remédio de pressão, toma remédio do coração, de nananã. Mas fala assim para um crente, vai no psicólogo. Misericórdia. Ainda tem. É falta de Deus. Falta de Deus. Isso machuca tanto, né? Que vai psicólogos me dói ouvir isso. Falta de Deus. Então, assim, ainda é um mito isso, né? Mas sim, pode caminhar junto. Fé e ciência pode caminhar junto. Tem que caminhar junto. Na verdade, sempre caminhou junto, porque a gente faz cirurgia, a gente faz um monte de intervenções, né? E a gente continua tendo fé, né? Então, as pessoas que acreditam, pega uma pessoa que acredita que está doente e uma que não acredita em Deus. Você vai ver a recuperação de quem acredita. Gente, crente tem que ser estudado. Porque assim, tá passando uma... Ai, mas Deus é fiel, eu vou sair dessa. E é essa fé que faz a pessoa sair mesmo. Então assim, não tem como. Se você conversar com qualquer médico, logicamente que eles não vão falar que foi a fé, mas eles falam, nossa, você é persistente, hein? Você conseguiu, mas o crente, os dias de vida tá contado. Mas o Senhor vai agir, mas o Senhor vai mover, mas o Senhor... E o médico tá lá, não, mas assim, tudo que a gente precisar fazer, claro, né? A gente tem que fazer essa separação. E pra mim é super difícil, porque eu tô atendendo uma pessoa, ali eu não tô como pastora, né? Então tem gente que fala, ai, mas aí você não já aproveita, não pode orar, não pode nananana. Então assim, tem que saber dividir, entendeu? E é difícil, né? Porque ali eu sou psicóloga, então assim como você vai no médico clínico e ele não unge a sua cabeça, né, não expulsa, ele vai te medicar. Eu com a psicologia do mesmo jeito, eu tô ali... E você atua na área? Eu atuo, eu clinico aqui na Sampaio Vidal, eu tenho um consultório. Muito bom. Que diva. Mas eu tô no segundo ano ainda não vi essa abordagem. Não, né? A primeira que eu tô vendo agora é Psicanálise. análise do comportamento. Ai, que bom. E eu já tô apaixonada. Eu gosto da análise do comportamento e da comportamental, por quê? É muito ligado com o que eu acredito, biblicamente falando. Eu também achei isso. Achei muito isso. Então, gosto. Você vai se identificar bastante. Pergunta? Conversa de psicóloga, gente. Não é pouca coisa, entendeu? Deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Bem legal. Como que você faz? Porque você é psicóloga, você é mãe, você é pastora, sabe? Tem vários ministérios e é esposa também. Como que você concilia todas essas tarefas e servir ao Senhor de uma forma saudável? Porque eu acredito que as duas coisas precisam caminhar junto e saudáveis, né? Sim. E tem pessoas que ou faz muito bem uma e acaba deixando de lado, por exemplo, o servir na igreja faz muito bem e acaba deixando a família de lado, né? E os filhos de lado. Ou então faz muito bem dentro de casa, mas não serve de uma forma saudável dentro da igreja. Como conciliar isso? Eu vou te dar uma resposta bafônica. Os crentes vai tudo cair duro. Eu não faço nada direito. Eu faço tudo do jeito que dá. Porque não tem como ser perfeccionista. Não tem como você fazer tudo perfeito. Você não vai fazer nada. Os perfeccionistas se perdem exatamente aqui. Eu faço tudo aquilo conforme as minhas forças, né? Eu tenho uma equipe, né, que trabalha, uma rede de apoio muito grande. O meu marido, ele é muito parceiro, mas ele é muito. Então eu não faço as coisas sozinha em casa, né? Então assim, ele cuida muito dos meninos, ele é aquele marido que tudo que tiver para fazer, se ele estiver em casa, ele vai estar ajudando, ele vai estar fazendo. Não é marido folgado, graças a Deus. Então assim, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho a minha mãe mora comigo, então ela me ajuda muito com as demandas e eu procuro equilibrar. Então eu sou assim, essa semana eu fiquei muito tempo, eu fico sempre prestando atenção, nossa, fiquei muito tempo fora de casa. Eu tento compensar. Na próxima semana, vou tentar, né, diminuir um pouco a minha carga horária, os meus atendimentos, para ficar em casa.
Então eu tento assim, equilibrar, né? Eu não abro mão de algumas coisas. Por exemplo, almoço de domingo eu gosto de fazer, colocar mesa, ficar com eles. Eu separo os dias da semana. Segunda-feira eu fico em casa. Então, durante o dia eu cuido da casa, fico com as crianças. Então, eu tento conciliar. E é super difícil equilibrar. Mas é o que eu tento. Essa semana, por exemplo, é uma semana para mim super puxada. Essa semana agora foi super puxada. Então, semana que vem, eu já tenho 2 cultos lá na igreja. Eu só vou um. Eu já estou preparada para o culto da semana que vem, porque esse culto eu prego nos 2. Então, semana que vem eu só vou em um culto. Eu tento ir equilibrando, entendeu? Para fazer um almoço melhor, sabe? Mas não é fácil. Então, para mim, o mais importante é a minha casa. Eu preciso estar bem com meu marido e com os meus filhos, né? E assim, é uma loucura. Você acha que é fácil? Não é não? E eu posso te dizer uma coisa vai sempre faltar. O equilíbrio a gente busca, mas é muito difícil viver, né? Então eu tô sempre observando. Tem semana que eu consigo dar conta melhor disso, tem semana que eu não consigo. Então assim, eu não sou perfeita. Pelo contrário, nada de perfeição. Né? Então eu acho que isso me ajuda, porque eu sou muito assim, eu não fico me cobrando, sabe, de ser perfeita. Até no relacionamento com Deus, as minhas ovelhas sabem. Aí eu falo assim, gente, é mentira que todo mundo fica 3, 4 horas por dia orando. O povo não dorme. As mulheres casadas não namoram com os maridos, não faz comida, fica todo mundo orando o dia inteiro. Então assim, essa religiosidade mata muita gente. Porque se você não consegue fazer, você morre. Você fica, meu Deus, eu não orei não sei quantas horas, eu sou o pior. Então assim, eu sou muito tranquila, sou muito leve. E eu não sou disciplinada na vida. Entendeu? O meu marido, por exemplo, ele acorda todos os dias, desde que a gente casou, e fica ajoelhado 1 hora. Se você não sabe como é que acorda. Bom dia, Espírito Santo! Vem aqui comigo que hoje o babado é forte. E já foi. Entendeu? Tem que ter então, equilíbrio assim, no a casamento. gente precisa respeitar o nosso temperamento, o nosso jeito. A gente não pode se comparar. Porque tem pessoas que eu acho lindo, tá? Que é tudo organizado, acorda, 30 minutos da Bíblia, não sei quantos minutos de oração, não sei quantos minutos de louvor. Depois toma um cafezinho. Depois do cafezinho vai na ginástica. Ai, que lindo! Mas eu não sou assim! O Alex é esse tipo de pessoa, né, Gil? O meu marido é assim. Tem hora que dá um nervoso. Mas dá vontade de pegar Tem hora assim que com o dá um pescoço, ó. nervoso. Né? Sai da linha um pouco. E eu não existe linha pra mim. E sabe o que eu aprendi? Me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? Eu falo assim, Jesus, como que o Senhor me usa ainda? Eu sou tão doida. Ontem eu tava fazendo a pregação. Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, mas meu professor falou que não, porque não tem prejuízo. Eu falei, é que você não sabe. Eu tava fazendo a pregação. Eu tô fazendo a pregação. Eu falei, vou fazer um bolo. Eu paro a pregação, depois que eu fico me analisando. Tô fazendo um bolo. Daqui a pouco eu comecei a abrir para preparar o meu grupo de... Eu tenho um grupo terapêutico de mulheres, 2. Comecei a fazer sobre autoestima e escrever. Como se não bastasse, parei, tá? Tudo ontem à noite. Fui lavar o meu cabelo, fui fazer os cachinhos. Aí eu parei e falei, gente, mas não tá fazendo a pregação? Agora me fala, dá para ser equilibrado? Não dá. Entendeu? Então a gente tem que ser leve, entendeu? Então eu falo assim, na nossa igreja tem algumas meninas que elas tinham um peso sobre elas, sobre a questão de vida com Deus. Eu sei que para algumas pessoas é um escândalo, mas o meu jeito de ser é bem disciplinado. Então eu sou assim, ó. Quando eu acordo espiritada desse jeito, eu já vou orando, falando no meio da rua, dirigindo. Hoje eu vou ler Efésios, coloco lá no carro, Efésios, porque assim, tem dias que eu não consigo ter aquele tempo, é o correto, é o melhor, mas tem dias que eu não consigo. O que eu faço? Eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Eu tô falando em línguas dentro do carro, tô pedindo ajuda para o Espírito Santo, entre um paciente ou outro eu paro e falo, Jesus, tem misericórdia. Eu vim orando no carro, nem sei se eu falei amém, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Aí eu sou muito noturna, à noite eu tenho esse período, entendeu? Então se todo mundo fala que de manhã é melhor, né, sei o quê. Então eu é de noite, porque de noite todo mundo vai dormir, aí eu tenho o meu tempo,
Aí eu paro para orar, para ler. Tem dia que eu durmo orando, entendeu? O bagulho é louco. Só que eu não tenho peso sobre mim, porque Deus me conhece, entendeu? Eu sou filha dele. Né? Então, ele sabe que eu sou uma filha desorganizada, ele sabe que eu sou uma filha sapeca, ele sabe que meu funcionamento não é bonitinho igual do meu marido. Não, meu marido é um filho, não é aquele filho fofo? Meu marido, entendeu? Ele coloca as coisinhas na Bíblia, ele escreve. Ai, gente, eu esqueço onde eu escrevi, entendeu? Comigo, então assim, o que é bom a gente se conhecer? Entender como que a gente funciona. Entendeu? Numa casa, tem aquelas mulheres que tudo é lindo, tudo fofo, tudo organizado, mas também não tem vida lá, que ninguém pode tirar do lugar. Se sair uma coisa do lugar, ela morre. Fica com ansiedade e depressão porque não orou na hora correta. Então, tudo que é exagerado é prejudicial. Sim. Entendeu? Nem 0 e nem 100. Vamos ficar no 40? Fica ali 40, 50, 60. 60, 40, 50, sabe assim? Ai, gente, é esse conselho que eu tenho pra vocês. Que doida, né? Muito bom. Eu saio da regra, um dia me falaram, aí você é uma pastora única. Eu falo, eu sou, porque eu sou de verdade. Eu não vou falar uma coisa pra agradar os ouvidos. Eu oro 4 horas ininterruptas. Eu falo assim, minha filha, tu tem marido? E tu namora com ele que horas, minha filha? Tu é casada? Tu é casada? Não! Assim, não, ainda não. Eu falo bem assim, a pessoa fica assim me olhando. Eu falo, gente, então não sei o que, tem que fazer isso e aquilo. E o que você faz 6 horas? Dorme, porque uma pessoa que não dorme bem não tem saúde mental. Entendeu? Até esse negócio de acordar de madrugada para orar, eu tô mudando o meu conceito disso. Porque as pessoas na Bíblia, quando fala acordar de manhã, de madrugada, não é no meio da noite, é pela manhã bem cedinho. Entendeu? Hoje a gente tem muitas pessoas que têm problemas emocionais, precisam tratar, e o sono, você vai ver como o sono é importante. Quando uma paciente chega para mim, eu já pergunto, quantas horas você dorme? Quem não dorme bem não tem saúde mental, é estressada, entendeu? Então assim, tem que dormir bem. Aí, pastora, mas eu acordo 3 horas da manhã. Tá, você vai dormir a noite toda, você acorda mais cedo, 1 hora antes, 6 horas, você vai orar. Ai, gente, o povo vai me xingar nesse podcast. Não, isso é muito bom, porque às vezes se essas pessoas que são assim, deixa as pessoas que estão ouvindo pilhado também, né? Deixa. Tipo, não, eu preciso acordar 3 horas da manhã, eu preciso fazer aquilo. Deixa. Então é um exemplo que para as pessoas verem que é normal. Eu acordo, amém, não tem problema. Mas assim, você não tem que acordar, porque de madrugada, as coisas que a gente ouve, né? De madrugada tá descongestionado no céu. Os demônios estão à solta, 3 horas da manhã. Mano! Deus ama isso. Esqueceu quem é o nosso Deus. Então, assim, são coisas que a gente espiritualiza tudo, a gente é muito religioso, é muito legal quem é disciplinado, quem consegue, mas se você não consegue, não fica também se cobrando tanto, sabe? Achando que você, eu não sou digno, porque tal pessoa... Então, assim, eu sou cristã desde criança, eu nunca me desviei. Tem mês que eu tô, menina, lendo a Bíblia assim, orando 3, 4 vezes, mas tem mês, minha filha. Eu já cheguei a falar assim com meu marido. Eu e você, né? Você ficou do meu lado. Eu já cheguei a falar com meu marido. Você põe a mão na minha cabeça, senhora, que hoje eu não consegui orar. Ele, claro, amor. Ele ora, no outro dia eu fico bem de novo. É assim a vida. A vida verdadeira é assim. Não é o tempo inteiro no manto, o tempo inteiro, falando em línguas, o tempo inteiro tendo visão. Não, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente acorda muito bem, mas tem dia que a gente está desanimado, que a gente faz aquela oração meia boca, sabe? Sim. Sim, né? Então, assim, a gente precisa do Senhor, a gente precisa buscar a presença. Sem Jesus, nós não somos nada, mas nós também precisamos conhecer como que a gente funciona. Qual que é o nosso melhor horário de orar? A gente tem que parar de se comparar. Tem um monte de gente que ora 3, 4 horas religioso, mas a vida é só Jesus. Eu não sei para que Deus que está orando e se está orando mesmo, que eu não estou lá 4 horas para ver, né? Então, assim, muita religiosidade e pouca vida. A gente vê quem ora e quem não ora pelos frutos, não é pelo tempo.
Sim. Que ele fala que ora, que ele fala que faz, né? É muito Instagram, né? Muito. Instagram. Muito, né? Tem gente que passa, mostra até a hora que tá orando, né? Então, assim, tudo bem que eu também sou aparecida. Quem tá no meu Instagram sabe que eu sou aparecida, hein? Sou exibida. Bem blogger você, É, inclusive. sou exibida. Mas, né, vamos vir pra realidade. Eu acho que a verdade é a coisa mais linda do mundo. Ser quem a gente é, entender os nossos erros, entender onde a gente tem que melhorar. Todo ano eu falo, gente, eu tenho que ser mais organizada. Né? Eu tô com 2 livros aí pela metade, eu não consigo terminar, porque eu faço muita coisa. E aí eu falo assim, um dia, quem sabe, eu vou ter mais tempo para fazer. Hoje eu não consigo, porque como que eu vou fazer um livro e eu tenho que limpar a minha casa, cuidar do meu marido, dos meus filhos? Eu fico sempre Alguma assim. coisa Vai fugir, é o que eu falo. Sempre vai ficar uma coisa por fazer. Meninas, é isso. A gente pediu pra você trazer uma coisa Isso especial. que eu tava pensando. Eu fiquei pensando, porque assim, eu trouxe isso aqui porque é a foto da minha família, na verdade. Não é a moldura, mas é a foto da minha família. Então, assim, a minha família é o meu bem mais precioso. Mais. Ai, fico até emocionada. Deus foi muito generoso comigo. Muito generoso. De me dar o marido que eu tenho, porque os meus filhos são reflexo da gente, né? Então, foi por causa dele. Primeiro foi ele. Então, assim, de tudo na minha vida, o meu bem mais precioso é a minha família. Falou assim, você não prega mais. Ok, vou sentir muita falta, porque eu amo. Você não vai ser mais psicóloga, não tem problema. Eu acho que eu não vou ser por muito tempo, porque eu não vou ter tempo para isso. Mas, minha família é tudo. Tudo depois do Senhor é minha família. Então, o projeto mais lindo, o presente mais lindo de Deus para mim é minha família. Por isso que eu trouxe essa fatia. Que fofinha. Uma moça fez pra mim, fui pregar na igreja dela, é lindo, né? Eu gostei. Nossa, falando assim um pouquinho sobre família, é muito bom, porque quando você tem uma família estruturada, parece que quando você sai fora da sua casa, e uma casa bem estruturada, você, tipo, pode vir qualquer problema, pode acontecer qualquer coisa, você sabe que você vai entrar na sua casa, ali você tem o seu refúgio, obviamente a gente tem a Deus, mas e você se sente segura, né? Meu pai sempre falou isso pra gente, lá fora pode acontecer qualquer coisa, só que aqui dentro... Não, aqui dentro tem que ser paz. Aqui dentro é o seu lugar de refúgio, é o seu lugar de chorar, de se alegrar. De ser você, de ser você. Nossa, isso é verdade. Fofinho, gostei. Também. Acho que é isso. Helena? Acho que é isso também. A Helena encantada com ela assim. Eu acho que é isso. Eu gostei muito de você. Gostei muito mesmo, de verdade. Você é muito real. Eu lembrei bem aquele livro da Júnia, Mulher Real. Você é uma mulher real. Eu sou bastante, tem hora que eu sou até demais. Meu marido fala, amor do céu, você tem uma facilidade de falar da sua vida. Eu falo, gente, mas eu sou assim. Tipo assim, eu não escondo, sabe? Eu não gosto desse negócio de colocar uma capa, porque dá muito trabalho pra você segurar uma coisa que você não é. Né? Então é melhor a pessoa saber que do jeito que eu sou, eu falo assim, falo assim para as minhas ovelhas, é o seguinte, vocês querem me amar? Tem que aprender a perdoar, porque eu esqueço as coisas, eu falo quando daqui a pouco eu esqueço o que eu falei, aí eu falo, se aprendeu a me perdoar, dá pra ser uma vez, se não aprendeu que vai me perdoar da hora que eu começo, ai pastor, pastor, e o negócio? Que negócio? Não sei, eu falei, você tá de brincadeira. Então assim, eu sou muito, aí eu falo nas pregações, tipo, gente, aconteceu isso lá em casa. Meu marido me olha e fala, meu Deus. Eu falo, gente, mas eu sou uma pessoa normal. Eu tenho uma incumbência, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, mas eu sou uma pessoa normal. Né? Então, assim, essa questão de colocar uma capa, sabe, pra você mostrar que é mais santo, isso dá um trabalho. E não dura. Não dura. Funciona. E dá um trabalho, né? Imagina, todo dia, e o dia que eu esqueci a capa, como que fica? Sim, é verdade. Né? E eu acho que com esse jeito, assim, real, acolhe mais as pessoas, né? Porque as pessoas se identificam, se sentem próximas. É isso que eu ouço falar. Eu me sinto mais próxima. Essa questão de quebrar essa religiosidade, sabe? De, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, né? Aí muitas pessoas falam, nossa, eu passei uma vida escravizada, que eu achava que eu tinha que ajoelhar. Que, sabe assim, que o dia que eu não ajoelhava, que eu não orava, eu ficava...
tipo assim, me condenando, sabe? Parece que Deus vai acontecer alguma coisa ruim comigo, sabe aquelas coisas? Então eu falo assim, ai Jesus, tomara que eu esteja fazendo certo, mas tá funcionando, ó, 42 anos, nunca me desviei, não conheço o mundo, graças a Deus, né? Escolhi o melhor lugar, a minha família me trouxe para isso, né? Para esse lugar de refúgio que é o Senhor mesmo na nossa vida. Tá dando certo, eu tô criando os meus filhos assim também, espero que dê certo. Falei assim, quando ele chegar com 18 anos, eu vou fazer assim, meu Deus, né? Eu preciso dar conta dele diante de Deus também, então eu tô aqui, ó, fazendo de tudo para dar certo. É isso que nós tínhamos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer vocês, né, pelo convite. Vocês são doidas, vocês não me conhecem, imagina. E a gente amou te conhecer de coração. Meu Deus, que loucura, hein? Eu já fui na sua igreja uma vez, não faz Verdade? tanto tempo, né? O irmão dele é de lá, a Quem Débora. é seu irmão? A... Verdade! Da Débora Crepaldi? Isso, ela mandou um beijo, inclusive, pra você. Eu não sabia. E aí ele foi pro Face a Face, né? E a gente Sim. foi lá receber. Foi. Ah, Não faz tanto tempo. Isso, foi o ano passado, acho que final do ano. Isso. Ai, que legal! Nossa, vocês não se parecem. Ele é gêmeo com o outro, né? Ah, tá, porque eu sabia que ele tinha um irmão gêmeo, é o outro? Ah, entendi. Então tá. Então eu quero agradecer por isso, viu? E quero pedir pro Senhor mesmo, né? Conduzir a gente na verdade. Que o Senhor nos dê uma identidade, firme a identidade dele em nós. E quero dizer para as mulheres que estão nos assistindo, seja você, esteja aberta para a transformação. Você não é perfeita, nós somos cheias de mazelas, de pecado, de coisas para ajustar, mas não viva uma vida mentirosa, porque isso pesa muito. Viver uma vida mentirosa pesa muito, né? Peça para que o Senhor te leve para esse lugar de ser feminina, de ser uma mulher de Deus, mas também ser uma pessoa de verdade. Assuma suas vulnerabilidades. Né? Então, assim, todo mundo sabe os meus defeitos, até o povo da igreja. É bom que a hora que eu erro, todo mundo vai falar, ela é assim mesmo, viu? Não liga, não. Né? E em casa, meu marido fala, ai, Salana, só você. Os meninos falam, mãe, né? Porque todo mundo já sabe como eu sou. Então, assim, não pode ser um refúgio quando é pecado. Pecado é pecado. Pecado tem que ser tratado como um pecado. Mas o nosso jeito, que às vezes não é o melhor, não é disciplinado, né? Talvez não é o melhor jeito. Mas pergunta para o Senhor, porque às vezes, se não é pecado, é o nosso jeito pode alcançar pessoas. Às vezes a gente quer se enfiar em um lugar onde não nos cabe, e às vezes Deus pode usar o nosso jeito estrambelhado para alcançar pessoas que gostam assim. Eu falo que tem pessoas que falam, eu amo seu marido. Eu falo, entendi, porque ele é todo educado, discreto. Você não me ama. Eu fico pensando, entendi, eu também, Você né? não me... Também preferia amar ele. Mas tem as pessoas que é mais doidinhas, né? Igual a mim, que falam, pastor, eu gosto de você. Então Deus usa o nosso jeito, as nossas características para alcançar pessoas. Então não queira entrar em um lugar que não é seu, só porque você é líder, só porque você é pastora. Um dia a pastora falou assim pra mim, você não tem nada de pastora, tipo, você é única. Eu falei, isso, eu sou única, né? Porque eu falei, como que é ter cara de pastora? Né? Deve ser horrível a cara de uma pastora, então eu não quero ter essa cara, né? Então assim, seja você, se coloca diante de Deus. Um dia eu parei na frente do espelho e falei, Deus, o que tem de pecado em mim? Tira. Não tira a minha essência. Porque eu sou psicóloga, porque eu sou pastora, porque eu não quero perder a minha essência. É isso. Obrigada. Nós queremos agradecer, né, a disponibilidade de você estar aqui com a gente também. De verdade, foi um prazer te conhecer. A gente amou você de coração mesmo. Sim. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser transformadas através desse podcast. Amém. Né? E eu acho que foi muito legal a troca, falar sobre psicologia, falar sobre a vida de mãe, a vida de pastora. Então, vão ter muitas mulheres que vão se identificar. E nós louvamos a Deus pela sua vida, de verdade. Amém. Mesmo. Obrigado. E nós queremos agradecer também a CW15, que disponibilizou a sala pra gente, né? Sim. Que é confortável, sim, climatizada. E para você que precisa fazer reunião e conversar, fechem com a CW15. E é isso. Muito bom. Um beijo, gente. Beijo. Tchau.